Você já parou para pensar na importância das sementes para a produção agrícola? Já se perguntou quanta inovação cabe dentro de uma simples semente? Pois é, as sementes são frutos de constantes avanços para que as culturas superem os desafios do campo. Elas ajudam a melhorar o rendimento das lavouras, otimizam o uso da terra e assim garantem uma produção agrícola cada vez mais sustentável. E para saber mais, fomos até o laboratório de semente da Aprosmate, em Rondonópolis, Mato Grosso. Aqui nós temos o laboratório de sementes, né, onde analisa a qualidade de todas as espécies e cultivares, né, comercializadas no estado de Mato Grosso e até no Brasil também, algumas que não são de praxe comercializar aqui, mas nós atendemos a todas as demandas que vem para cá. O laboratório de análise de sementes, ele fornece resultados acerca da qualidade física, fisiológica, genética da semente e além de fornecer o documento oficial, que é o boletim de análise, ele dá resultados, subsídios para todas as etapas de produção até que essa semente chegue no cliente final. O laboratório de sementes tem a função de testar e informar sobre a qualidade e a capacidade de germinação das sementes. Essas informações são muito importantes para a agricultura na região. Como o custo das sementes é um dos mais altos na produção, usar sementes de boa qualidade faz toda a diferença para o sucesso da plantação, garantindo mais produtividade e lucro no campo. Por exemplo, a soja. O Ministério da Agricultura nos diz que o mínimo de germinação para comercialização é 80%, mas a gente sabe, especialmente o Centro-Oeste, ele preconiza uma qualidade maior, que é no mínimo 90% de germinação e também em busca do vigor. Que essa informação ela não vai no boletim de análise de sementes, mas o laboratório fornece através de diversas análises, através dos laudos, Então são informações importantes para essa garantia da qualidade. Outro trabalho importante dos laboratórios agrícolas é do laboratório de nematóides. Mas afinal, o que são nematóides? Eles são pequenos vermes muito variados, que podem ser encontrados em quase todos os ambientes. Alguns vivem livres, enquanto outros são parasitas. Apesar de serem geralmente minúsculos, algumas espécies podem chegar a vários metros de comprimento. Aqui no laboratório da Aprosmate nós fazemos ensaios para saber identificar quais são aqueles principais nematóides que os clientes, que são os nossos braços direitos aqui dentro do laboratório, quais são os problemas que eles têm, que eles possuem em campo, para eles tentarem manejar e conviver melhor com organismos que são naturais do solo, Os laboratórios agrícolas têm um papel fundamental em trazer inovação, sustentabilidade e mais produtividade para o campo. Com suas análises e pesquisas, eles fornecem informações valiosas que ajudam os agricultores a melhorar suas práticas e obter melhores resultados. Mas os cuidados com as sementes não param por aí. Desde a colheita, as sementes precisam de atenção especial para garantir a qualidade e o sucesso da próxima safra. A gente tem que ter todos os cuidados com plantas daninhas, adubação, que além de você ter uma semente limpa, você tem que ter uma semente que tenha vigor, que tenha germinação. Então a gente tem que trabalhar bem essa questão de fertilidade do solo para assim, atender da melhor forma possível o cliente e ele ficar satisfeito. Jogou a semente, ele já quer a semente com 5 dias ali, cadê a semente? Tem que nascer. Então, essa parte de fertilidade é muito importante também, além dos cuidados com ervas daninhas e etc. Qual o cuidado que você realiza aqui para evitar que, às vezes, essa semente não perca a qualidade no processo do trato do seu dia a dia aqui? Então, quando a gente escolhe um campo, a gente lá determina um talhão que vai ser feito o plantio. Ali naquele talhão a gente já faz uma aplicação de pré-emergente e após o plantio a gente sempre tem aquele cuidado. Se nasceu algum tipo de erva daninha, a gente vai lá e faz o controle químico. Às vezes aquela erva daninha ela pode ser da mesma família ou até da mesma espécie, tem uma mistura varietal e a gente vai lá, observa isso e já faz o controle às vezes até manual. Se algum determinado tipo de produto químico não pega, a gente vai lá e faz um controle manual. Se por um acaso algum pedaço desse talhão a gente observou que não adianta, não consegue ter o controle, a gente pega, determina
essa faixa, esse espaço, isola ele e não colhe ele, né? Deixa ele quieto, porque isso aqui, para nós, é uma matéria orgânica, é um adubo. Então, se a gente varrer ou não varrer, que é a colheita que a gente chama, a gente já serviu para a próxima safra, para o próximo cultivo nosso, que é o soja. E a gente varre o restante das áreas e deixa essa para palhada mesmo. Após a colheita, as sementes precisam ser guardadas em um local fresco, com temperatura entre 10 e 18 graus e umidade controlada. Se a umidade do ar e a temperatura variam muito, os grãos podem perder ou ganhar umidade, que afeta sua qualidade. Para armazenar corretamente, é essencial manter os grãos em condições que previnam o crescimento de micro-organismos e insetos que podem causar perdas ou danos. Para entender melhor esses processos de armazenamento, fomos até 2 sementeiras na cidade de Pedra Preta, em Mato Grosso. Eu estou aqui com o Márcio. Márcio é diretor de operações aqui das Sementes Petrovina. Márcio, esse é o primeiro processo de armazenamento. Como que funciona esse local que a gente está hoje? Quais são os cuidados que você tem com as sementes que estão aqui? Esse processo ele começa lá em janeiro, tá? As sementes são envasadas, já são previamente resfriadas. Nós trouxemos ela para cá na casa dos 18 graus, a massa do grão, e colocamos-las aqui no início do mês de fevereiro. De fevereiro para cá ela fica nesse ambiente monitorado, com temperatura e umidade relativa do ar. É um ambiente que depois de armazenado ele fica totalmente fechado, com acesso mínimo de pessoas, até para evitar abertura e fechamento de portas. A câmara, a gente controla a temperatura e umidade, né? Então a umidade também ela fica entre 50% e 60%. O ideal é que fique ali em torno de 55% de umidade. Então a gente não pode baixar muito a umidade, porque você seca muita semente. E aí se você subir também a muita umidade, você também tem dano, né? Ou se você vai aumentar também a respiração dela. Então são os dois aspectos que a gente tem que controlar, tanto a temperatura quanto A umidade. Né? O ponto, a gente fala, o ponto de equilíbrio higroscópio, né? É quando você coloca 13 graus a 55 de umidade. Então são essas duas temperaturas e umidade que se equilibram. Então se a gente vai mantendo aí, posso baixar para 10 graus e tal. Quanto mais temperatura você abaixa, mais você vai ressecando a semente. Entendi. Então, pode colocar 0 grau. Cara, pode. Só que você tem que cuidar com a umidade, para não secar, aí você aumenta um pouco a umidade. Aí não tem necessidade. Até os 13 graus, isso foi... aceitável. Ele é aceitável. Ele é uma temperatura que você mantém a qualidade, onde que você abaixa a respiração da semente, porque está fresca, então você diminui a respiração dela. E essa temperatura já foi testada, já foi diversos trabalhos científicos, inclusive a gente fez um trabalho científico junto com a Prosmate, para a gente ver qual temperatura seria melhor. Né? Então a gente testou menos de 10%, 8% de umidade, de temperatura, quer dizer, 8 graus. Compensa, fica bom, mas daí você está gastando energia à toa. Então por isso que os 13 graus, né? Então a partir de 13 graus, 15 graus, a gente viu que ainda a semente respira, você pode perder um pouco de qualidade. Então é por isso que a gente já encontrou que esse é o ponto de equilíbrio. Então a maior parte dos sementeiros já trabalha nessa faixa aí de 10 a 13. As sementes ficam nesses armazéns refrigerados, aguardando o momento do embarque para as fazendas, onde o ciclo do plantio começa. Esse cuidado no armazenamento garante que elas cheguem em boas condições para dar início à nova safra. Quanto tempo que a semente fica aqui? A gente termina o beneficiamento aqui finalzinho de março, então ele fica abril, maio, junho, julho, agosto, né? Setembro já começa a carregar. Então, no mínimo 5 meses, câmara fria fechada, né, isolada, então aqui não mexe, fica essa temperatura estável durante esses 5 meses. Um ponto crucial para manter a qualidade das sementes é o cuidado com o transporte e a logística. Como seres vivos, as sementes precisam de atenção especial para preservar suas altas taxas de germinação durante o trajeto até as fazendas. Carregar semente de soja não é um processo qualquer, tá? Inicia o procedimento lá, quando o caminhão chega na primeira guarita nossa. Tem um funcionário específico para fazer todo um checklist na carga, na carreta. Ele verifica assoalho, ele verifica tampas laterais, ele verifica lona. Qualquer anomalia
não conformidade nesses 3 itens, ele reporta para o proprietário da semente ou para o nosso departamento comercial quando é uma entrega CIF. A primeira fase do carregamento acontece aqui. A primeira fase, sim. Você vê que ele desce com o caminhão, aí já faz todo o preparo, que a gente faz um checklist no caminhão, que é averiguar se está a lona rasgada, se tem carroceria, se está em condições adequadas e tudo mais. Aí você faz o checklist, a gente faz um preparo dessa carroceria, que a gente coloca uma lona, né, para evitar até, às vezes, pegar chuva, aumentar a umidade, então fazer o isolamento da carga. Então fez o isolamento, aí inicia o carregamento daí. Os principais pontos que a gente olha é as condições físicas da carroceria. Então, se a carroceria ela tem algum dano que possa danificar o bag, então às vezes tem alguns parafusos, né? Tem corrente, então tem todo esse trabalho. Hoje a gente trabalha aqui com um sistema de encapar as correntes, né? Porque você não consegue andar com essa carroceria travada, as correntes, por causa dos big bag. Então as correntes ficam todas destravadas, a gente utiliza uns capa-corrente, que a gente encapa todas essas correntes, para não ficar solta sobre o bag ou esfregando no bag, para ele não danificar. Então é todo esse preparo que é feito, é encapar a corrente, verificar se não tem nenhum dano na carroceria, verificar a lona, se tem, antes de chegar os meninos antes de abrir a carroceria, já olha se tem algum rasgado, alguma coisa assim, que a gente faz a liberação. Se nesse momento identificar que é a carroceria do caminhão e tem algum dano que possa danificar, a transportadora é comunicado daí. Aí até eles trocam o caminhão, que a gente não segue com o carregamento. Quais os cuidados que vocês têm e o que o transporte de sementes exige, que é diferente, por exemplo, de um transporte de um grão comum? Nós temos 2 situações. O FOB, nós não temos muito domínio. Quando o agricultor ele manda ele retirar a semente dele. Mesmo assim, nós fizemos uma campanha lá na portaria, entregamos folder para os motoristas, mostrando para ele quais são as práticas ideais, as boas práticas para ele transportar a semente. Quando é uma entrega CIF, toda a carga nossa para o cliente vai com lona térmica, tá? E as boas práticas seguem do mesma maneira do FOB, tá? Procurar andar mais à noite, procurar, quando estiver parada, parar em sombra. O motorista tem que parar para fazer refeição, almoçar, ir no banheiro, enfim. A gente orienta ele a parar sempre em lugares, tentar colocar em lugares sombreados. Todos esses cuidados com a logística no transporte de sementes são essenciais para garantir a qualidade e a eficiência no plantio. Pensando nisso, a Prosmate criou o projeto Motorista Nota 10, que promove palestras nas sementeiras, orientando e conscientizando os motoristas sobre os cuidados necessários durante o transporte das sementes. Esse projeto ele é fundamental, porque a semente, né, muitos não sabem, mas ela é um ser vivo, né, e ela precisa manter essas características de germinação e vigor para ela continuar viável, né, quando ela chegar no agricultor, que é o destino final. Então esse projeto é fundamental para conscientizar os motoristas que durante o transporte ele tem que tomar alguns cuidados para que tudo aquilo que é feito no sementeiro, né, que é a semente produzida com alto grau de qualidade, para que ela não perca essa qualidade durante o processo de transferência, né, durante o processo de embarque que vai desde o sementeiro até o seu destino final. Para mim é interessante, porque eu já conheço, porque eu puxo semente, todo ano eu puxo, né? Então a gente já sabe das normas, entendeu? Tu carregar um produto e transportar com segurança. Onde tiver que parar, sempre procurei parar onde tem uma sombra, né? Lugar seguro e onde tem uma sombra para dar as paradas de descanso ou o pernoite que for. Cuidar das sementes é fundamental para garantir o sucesso de toda a cadeia produtiva no agro, desde a colheita, passando pelo armazenamento e transporte, até chegar ao plantio. Cada etapa precisa de atenção especial. Sementes de qualidade resultam em lavouras mais produtivas, com menor impacto ambiental e maior eficiência. São esses cuidados que permitem que o agricultor colha bons frutos, contribuindo para a sustentabilidade e o crescimento do agronegócio no Brasil.